Romanos 12:12, eu vou começar aqui nessa palavra. Alegrai-vos na esperança. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a salvação eterna. É a eternidade com Deus. Sede pacientes na tribulação. Qual é o momento em que se requer paciência, gente? Na tribulação, porque é nessa hora que muitas pessoas pensam em desistir, em jogar tudo para o alto, em não querer mais nada com nada, quando ela está passando uma luta, uma provação, uma dificuldade. E nós temos que entender, irmãos, que as tribulações, elas vão trazer experiência. Nós sairemos das lutas melhores do que quando nós entramos nelas. Portanto, sede pacientes na tribulação. Tem que ter paciência. Não pode perder a paciência e sair jogando tudo para o alto. Amém? E diz mais: perseverai na oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Eu tenho falado muito sobre a cadeira de Jesus, que você deve ir a esta cadeira de Jesus e consultar a Jesus, falar com Ele, abrir a sua vida, o seu coração diante dEle. Eu tenho falado sobre o quarto de guerra, aquele cômodo, aquele ambiente que você consagrou a Deus ali, e é ali que você se derrama diante de Deus, na intimidade, na comunhão, você se entrega, você busca. É ali que você trava as maiores batalhas, não físicas, mas batalhas espirituais. Tem que perseverar na oração. A oração, ela é uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição, mas nem todos oram. E a maioria não oram como deveria orar. Orar até sentir a presença de Deus, até ver Deus na sua vida. Amém? Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Percebe? Você tem que ser paciente até a vinda do Senhor. Isso é uma certeza que nós temos de que essa promessa da segunda vinda do Senhor Jesus vai se cumprir. Ele virá nos buscar. Ele virá para buscar os seus. E nós precisamos estar prontos. Para você viver a eternidade com Deus, viver eternamente com Deus, é necessário que você ande com Deus aqui agora na terra. A Bíblia fala: e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomara. Tem gente que quer passar a eternidade com Deus, mas nem nessa vida terrena ela se preocupou em buscar a Deus, em consagrar a sua vida a quem? A Deus. Então é preciso que você busque. Pastor, eu desejo a eternidade com Deus. Então, esteja pronto, homem de Deus. Esteja pronta, mulher de Deus. Te prepare. Consagre a sua vida. Ore, leia a Bíblia, venha à igreja, busque, faça a sua parte. Desenvolva um relacionamento com quem? Com Deus. Desenvolva esse relacionamento com Deus. Você precisa fazer isso e eu também. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Se você se tornar impaciente, você vai jogar tudo para o alto. Uma história de uma vida inteira, você joga tudo para o alto. Conquistou pela graça de Deus, mas perdeu a paciência.
não aguento mais. Para mim, já deu, né? Não quero mais saber disso. É tudo que o diabo quer que você faça. Que você perca a cabeça, perca a paciência, não persevere. Você tem que perseverar, você tem que ir até o fim. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôndia, as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador, ele é tido como uma pessoa que precisa exercer a paciência, porque tudo vai acontecer, mas no tempo certo, no tempo de Deus, amém? Aí se você perder a cabeça, perder a paciência, você vai acabar desistindo de tudo, e aí é o que o diabo quer. Tua vida vira uma bagunça, começa a andar em círculo, e não pode. Versículo 8. Sede vós também pacientes, a exemplo do lavrador, né? Fortalecei o vosso coração, tem que fortalecer, irmão, o coração, porque já a vinda do Senhor, está o quê? Próximo, está próximo. A vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, está próxima. E se eu e você, se nós não nos prepararmos para esse momento quando ele chegar, corremos o risco de não subirmos com ele, pessoal. De nos perdermos por toda a eternidade. Por isso eu falei com vocês que tem pessoas que querem passar a eternidade com Deus, mas nesta vida aqui não se preocuparam em buscar a Deus, em consagrar-se a Deus, em vir à igreja, ouvir a palavra. Tem gente que não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, tem gente que está na igreja há muito tempo, mas não é batizado nas águas ainda. Há aqueles que não receberam a plenitude do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos, nós somos do céu, nós somos de Deus. É você estar pronto. Tem uma frase que diz: campeões não se fazem no ringue, eles apenas aparecem ali. Ou seja, eles se preparam a vida toda para viver aquele momento. Se preparam a vida toda para quando chegar a hora, eles brilharem, eles fazerem bem feito, eles lograrem bom êxito, terem vitória. Mas eles se preparam, e às vezes nós não estamos nos preparando. Tem que se preparar, irmão. Ore, leia a Bíblia, venha à igreja, se consagre a Deus, acerte algumas coisas na sua vida que você precisa acertar, coloque a tua casa em ordem, anda com Deus, anda com Deus. Se você andar com Deus, você estará seguro, nesta vida e no porvir, a vida eterna. Agora, se nesta vida você relaxar, você vai acabar se perdendo por toda a eternidade. A vinda do Senhor está próxima. Guarde isso no seu coração. Vamos lá para Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha isso, segue. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A sociedade da época de Noé, a sociedade na qual Noé estava inserido, estava tão
pelo secularismo, tão preocupada com a vida terrena, que não se importava em buscar a quem? A Deus. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, mas ninguém se importava em buscar a quem? A Deus. Ninguém se importava em ouvir a voz de Deus. Estavam distraídos, ocupados, sem tempo, de costas para Deus, num caminho que os levava cada vez mais longe de Deus. Aí diz a Bíblia, comiam e bebiam, até ao dia em que Noé entrou na arca. Ô irmãos, o período que Noé gastou na construção da arca foi cerca de 100 anos a 120 anos. Era o tempo que essa geração tinha, que essa sociedade antediluviana tinha, para acertar as coisas. E Noé era o pregoeiro da justiça de Deus. Se ele tivesse atentado para a mensagem, recebido a mensagem, não teriam perecido pelas águas do dilúvio, mas não se prepararam. Se preocuparam apenas e tão somente com a vida terrena. Não pensaram nas coisas do alto, nas coisas de cima, não pensaram na eternidade com Deus. Em que pese Noé estivesse sendo usado por Deus com uma mensagem poderosa para chamar a atenção deles, atraí-los para Deus, eles não prestaram atenção. Levaram para o lado do sarcasmo, do deboche, não levaram Noé a sério, não levaram a mensagem de Noé a sério, não levaram Deus a sério, não levaram a vida com Deus a sério, até ao dia em que Noé entrou na arca. Aí o destino foi selado. Diz a Bíblia, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Somente o Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras não pereceram pelas águas do dilúvio. Por quê? Noé ouviu a voz de Deus e Noé se preparou. E quando o momento chegou em que Deus executou o juízo sobre a terra, Noé estava preparado. É isso que eu estou falando para você. Você precisa se preparar e estar pronto. E o preparado, a preparada, é aquela pessoa que anda com Deus, que caminha com Deus, tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, é um homem de oração, uma mulher de oração, é uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada todos os dias, que lê a palavra de Deus, vem à igreja, está sempre vindo à igreja, está sempre participando das coisas da igreja. Essa pessoa, ela está ligada, ela está andando com Deus. Ela não vai temer a morte. Para ela é aquele pensamento de Paulo, né? O morrer, o viver é Cristo, o morrer é ganho, morrer é lucro. Ela sabe que se partir dessa vida para a eternidade, ela está com Deus. Não é por quê? Porque ela está com Deus agora. Ela já partiu com Jesus, ela está com Deus. Nessa vida, ela vive uma vida na presença de quem? De Deus. Então, quando chegar a hora dela partir, está segura. É como quem diz, eu estou preparado para esse momento, eu sabia que esse momento ia chegar, né? E chega às vezes de uma maneira tão repentina. Ah, mas eu sou jovem demais, mas jovem também morre. Ah, mas eu sou criança ainda, mas criança também morre. É por isso que nós, escute, precisamos nos preparar e estarmos prontos para esses 2 eventos. A morte física, que acontece subitamente, repentinamente, qualquer um de nós pode vir a faltar, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E a segunda vinda
do Senhor Jesus, que vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápida. E vai acontecer. Mas se eu não estiver preparado, eu corro o risco de ficar. Se eu não quis uma vida com Deus aqui, como é que eu vou querer uma eternidade com Deus? Compreende o raciocínio do pastor? Então, eu já ando com Deus aqui e agora. E quando partir ou Jesus voltar, estou pronto para ir para o céu, viver a minha vida com Deus para sempre. Amém? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Esse dia selou o destino deles. E veio o dilúvio. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Ninguém se salvou. Somente 8 almas. Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Pode seguir. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Segue. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, isso falou muito ao meu coração hoje cedo. No dia em que Ló saiu de Sodoma, diz a Bíblia, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Segue. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pode seguir. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não volte para trás. Deus não quer que você volte para trás. Deus não quer que você volte para aquele chiqueiro de porcos, né? Aquela poça de lama, aquela vida perdida de onde o Senhor Jesus te tirou. Deus não quer que você volte atrás. Tem que ficar firme, irmão. Eu não vou voltar atrás, eu vou ficar firme até o fim. Eu vou me preparar, me aprontar para a eternidade com Deus, e se prepara aqui e agora. Não é voltar para trás. Você não tem que voltar para trás. Vai voltar para onde? O apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Noutras palavras, o que o Senhor está falando é duro. Realmente, são palavras muito pesadas, mas o Senhor está falando e nos advertindo para o nosso próprio bem. Muitos não suportaram essa palavra, mas Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna estão com ele, pessoal. Então, é isso que a gente tem que fazer, se preparar de verdade. Pastor, eu vou orar mais. Ore, meu amigo. Quebrante a sua carne, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, reconheça a sua completa e total dependência dEle. Desenvolva o hábito da oração. Comece com 5 minutos por dia, mas faça isso todos os dias. Daqui a pouco você estará orando 10 minutos, meia hora,
uma hora você vai tomando gosto, vai se acostumando a estar na presença de Deus. Tem que fazer isso. A Bíblia, tem que ler a Bíblia, trazer a palavra de Deus para junto de ti, na tua boca, no teu coração. Andar ligado com Deus, estar vindo à igreja, congregando, participando dos cultos, das orações, das vigílias, dos propósitos de fé, tudo isso faz parte do caminhar com Deus, do se preparar, é o seu centro de treinamento aqui. Você está treinando o seu espírito, você está se acostumando a buscar sempre as coisas que são do alto, as coisas que são do céu, mas tem que fazer isso, irmão. Anda muito distraído, anda muito preocupado, anda muito de cabeça quente, anda muito na carne. Vigia. Amém? Naquele dia, quem estiver no telhado, olha a urgência de se estar pronto, porque não vai ter tempo, tá? Quando a coisa acontecer, não vai ter tempo de nada, vai ser muito rápido, né? Tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Deus não quer que você volte para trás. É para frente que se anda. O seu lema deve ser: hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Voltar para trás de jeito nenhum. Nem para pegar impulso. Amém, pessoal? É para frente que se anda, no nome de Jesus. Versículo seguinte. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem que lembrar, irmão. Mas como é que foi isso, mulher de Ló? Vamos lá para o versículo, capítulo 19, versículo 26 do Gênesis. Vitória. Capítulo 19, versículo 26 do Gênesis. Essa palavra falou muito ao meu coração essa semana. Eu até compartilhei com alguns amigos. Essa palavra mexeu muito comigo. Diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha isso. Ela desobedeceu a uma ordem clara. E a ordem era: saiam e não olhem para trás. E quem tinha que sair de Sodoma? Ló, a sua esposa, as suas 2 filhas. Mas a mulher de Ló deve ter lembrado de alguns dos utensílios da sua casa e tentou voltar para trás para reaver essas coisas. Olhou para trás e ela ficou convertida numa estátua de sal. Ficou convertida numa estátua de sal, porque Deus não quer que você volte para trás. Deus não quer que você olhe para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Tem que se manter focado, tem que prestar atenção no que Deus está falando com você e se manter focado, não se distrair, não se entreter. Tem que se manter focado, pessoal. Senão a sua vida vai estagnar. Espiritualmente falando, você vai parar. Olha o que diz Filipenses 3:13, por favor. 3:13, eu amo essa passagem. Preste atenção nisso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu gosto dessa palavra, avançando. Isso mostra vontade de vencer, vontade de chegar lá,
vontade de alcançar aquilo que Deus tinha preparado para ele. E avançando para as que estão diante de mim, segue. Prossigo para o alvo. Olha o termo que ele usou, alvo. Pense num atirador de elite, num sniper. Ele treina muito, ele se prepara. Quando ele tem que entrar em ação, ele fica focado no alvo, não se distrai absolutamente com nada, ele fica concentrado, focado, não pisca, calcula a distância, calcula a força do vento, ele não pode errar o alvo, e às vezes acerta um alvo a 3 quilômetros de distância. O alvo não sabe nem o que ou quem o atingiu. Mas é treino, preparo. Ele se prepara e quando chega o momento, ele não erra o alvo. E nós não podemos errar o alvo, irmãos. O nosso alvo é o céu, é a eternidade com Deus, é a salvação eterna, a nossa salvação e a da nossa família. Deus, eu quero todos, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou avançar para o alvo, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga você também, mas aprenda a esquecer as coisas que atrás ficam. Lembra dos 2 filhos de José? O Manassés e o Efraim, lembram disso? Manassés significa, Deus me fez esquecer. O Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Primeiro filho, Deus o fez esquecer das aflições, das dificuldades, de todo aquele processo pelo qual ele passou, que poderia ser um sujeito amargurado, cheio de rancor, cheio de maus sentimentos, desconfiado, mas na verdade José não se tornou essa pessoa. Ele entendeu que em tudo aquilo Deus estava agindo na vida dele. Não foi vocês, foi Deus que me mandou à frente para preparar para um momento como esse, né? Olha que coisa ali. Então, irmão, tem que esquecer. Alguém te fez uma maldade, alguém praticou uma injustiça com você, alguém praticou o mal de forma consciente contra você. Esqueça. A Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Não fica remoendo, revivendo, sofrendo. Supera, segue em frente. Deus é contigo. Não fica com esses maus sentimentos dentro de você. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, então você também tem que prosseguir. Voltar para trás, jamais. Olhar para trás, jamais. Para trás, nem para pegar impulso. É para frente que se anda. Eu vou até o fim, em nome do Senhor Jesus. Ah, mas fui ofendido. Esquece a ofensa. Ah, mas fizeram injustiça comigo. Esquece isso, irmão. O que o diabo vai dar é motivos para você abandonar ao seu chamado, o seu propósito de servir a quem? A Deus, e até abandonar a igreja. O diabo vai dar um monte de motivos para você. E se você não vigiar, acaba dando ouvidos a essa voz do demônio e se afasta da presença do Senhor, achando que vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Então prossiga para o alvo. Provérbios 4, o versículo 25, irmã, na versão transformadora, né? Na NBV. Os teus olhos olhem direito,
e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Vamos ver como é que está na outra lá, por favor, isso. E olhe sempre para frente, para frente. Para onde você tem que olhar? Para frente. E olhe sempre para frente. Tem gente que quer olhar para trás. Tem gente que quer voltar para trás. Tem gente que não está esquecendo as coisas que para trás ficam e não estão avançando, não estão progredindo, não estão crescendo na vida porque estão presas ao passado. Vivendo de saudosismo. Pastor, mas foram momentos muito bons. Passou. Foram momentos muito ruins, traumatizantes. Passou. Esqueça das coisas que para trás ficam. O importante é agora. É daqui para frente. Não há um portal que leve você de volta ao passado, não tem. Abrir um portal aqui, vamos voltar ao Brasil colônia, não tem como. Então se liberte desse passado, não fique preso a ele, segue em frente. Deus me dá a capacidade de superar, nós temos vários casos assim, José superou, o Jefité superou, a Ruth superou, sim ou não? Então está cheio de exemplos na Bíblia de pessoas que superaram. A Esther superou, sim ou não? Sim. A Esther, Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural, poderosa. Então preste atenção no que eu estou te falando. E olhem, e olhe sempre para a frente. Olha para a frente, homem de Deus. Olha para a frente, mulher de Deus. Que os seus olhos mantenham-se fixo no que está diante de você. Que os teus olhos mantenham-se fixo, focado no que está diante de você. Não é olhar para trás, irmão. Não é isso. Vamos ver lá na NVI, mesmo versículo. Pastor, mas em 3 versões, mostrando para você como é que funciona a coisa. Você tem que ler a Bíblia em várias versões, não é numa só. Olha o que diz. Olhe sempre para a NVI. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu gostei mais dessa. Tem que manter o olhar fixo naquilo que está adiante. E tem muita coisa adiante. Um pouco mais à frente tem muita coisa boa chegando. Mas você quer se distrair, olhar para trás, voltar para trás, ficar preso às coisas que já passaram, querendo reaver utensílios que ficaram na casa. Para com isso, irmão. Segue em frente. Não fica remoendo, sofrendo, rememorando, revivendo, tudo de novo. Deleta, tira da cabeça, foca em outra coisa, vai orar, vai ler a Bíblia, vai se consagrar, vai quebrar a carne. Não anda segundo o homem natural, segundo o curso natural. Você é de Jesus, você é de Deus. Amém? Olhe sempre para frente. A partir de hoje você vai olhar sempre para frente? Ou vai fazer como a mulher de Ló? O que ela fez? Ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A vida acabou para ela, estagnou, parou. Poderia ter sido salva se tivesse obedecido a uma ordem clara. Saiam, salvem-se, não olhem para trás.
mas ela olhou. Deve ter lembrado dos utensílios que ficaram na casa. Aquela minha pulseira, aquela minha joia, aquela coisa que eu tanto gostava, será que dá tempo reaver? Não deu. Cuidado com isso, amém? A partir de hoje, olhe sempre para a frente, sempre para a frente, sempre. O que passou, passou. Você consegue fazer isso? Se você consegue fazer isso, então você é de Deus. Posso ficar remoendo, ficar com mágoa, ficar triste, chateado, com raiva. Aí o diabo fica só rindo de você, é isso mesmo. Perca o sono, perca a paz, fica com dor de cabeça, se estressa. Tem que negar a si mesmo. Tem que esmurrar o próprio corpo. Tem que reduzi-lo à servidão, irmão. Eu sou de Deus. Eu não vou agir como agem uma pessoa natural, uma pessoa carnal, uma pessoa que só pensa nas coisas da terra. Nós pensamos e devemos pensar também nas coisas do céu, na eternidade com Deus, porque senão a gente vai perder o foco. Se você não está tendo tempo, se você não está tendo tempo para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja, eu sinto lhe informar, você está perdendo tempo de sua vida e perdendo oportunidades na sua vida. Você poderia estar muito melhor do que está hoje, se você realmente fizesse essas coisas. Amém? Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Lembra do sniper, do atirador de elite? Ele foca e não se distrai. Ele fica concentrado. Às vezes o alvo está distante, mas ele não perde o foco. E no nosso caso, a vinda do Senhor está próxima. É algo que vai acontecer. A Bíblia nos dá essa certeza da segunda vinda de Jesus. Ou, a qualquer momento, qualquer um de nós que estamos vivos, podemos passar pela morte física. E acontece tão rapidamente. Eu já vivenciei algumas situações. A coisa é tão rápida, tão subitamente, você fala, meu Deus. Teve casos que não deu tempo nem de dizer, ai, não deu tempo. A pessoa já caiu agonizando e morreu. Então tem que vigiar, amém? Como disse uma pastora amiga minha, pastor, tem que deixar a barba de molho, né? Tem que estar de olhos bem abertos, se manter vigilante para não perder a salvação eterna. Versículo seguinte: considere a vereda que os seus pés tomam. Cuidado aonde você coloca os seus pés, tá? Pondere isso. E seja firme em todos os seus caminhos. Firme. Tem que ter firmeza. Mantenha-se no propósito de servir a Deus. E mantenha-se focado e não se distraia. Não, cuidado com o entretenimento desse mundo aí. Se mantenha firme. Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar, eu vou na igreja, eu vou me consagrar ao Senhor. Tem que fazer isso, amém? Praticando a palavra, você vai ser abençoado. Quem aqui entendeu a mensagem? E para terminar, Gênesis 19, 26, que essa mensagem falou muito comigo e eu quero entregar para vocês. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que eu estou falando para você? Não olhe para trás. Guardou isso no seu coração? Não volte para trás. Guardou isso também no seu coração?
Esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para as que estão adiante de você. Prossiga para o alvo, que nada possa lhe distrair, que você vá até alcançar a sua bênção maior, que é a salvação eterna, que é a eternidade com Deus. Quem é que entendeu? Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Bem forte. Fica de pé.